A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais um programa Escolha o Cristo. E a palavra que eu tenho para a tua vida hoje está no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9, versículo 30 ao 32. Nós estamos aí caminhando com o Senhor Jesus pelo Evangelho escrito por Marcos, seguindo os passos de Jesus, e tem sido maravilhoso aprender, conhecer a pessoa do Senhor Jesus e aprender com Ele. E hoje a palavra que eu quero ler está no capítulo 9, versículo 30 até o 32, que diz assim: Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de lhe perguntar. E às vezes nós somos assim como esses discípulos. Jesus estava saindo aqui daquele episódio onde ele tinha expulsado aquele demônio daquela criança, e o pai da criança tinha sido curado também da incredulidade. E eles saíram daquele lugar, foram para o outro lado, e Jesus vai ensinar aos seus discípulos. Só aqui já tem um grande ensinamento para a nossa vida, porque acima de tudo, Jesus sempre tinha mais tempo para a obra de Deus. Ele tinha acabado de curar um jovem, o pai do jovem também. Podia muito bem se afastar e ir para um canto descansar com seus discípulos, que não tinha nada de errado, mas Jesus vai ministrar e não queria que ninguém soubesse. Ele ia instruir sobre a mensagem que os discípulos precisavam compreender, que era sobre ele. Mas Jesus começa a ensinar e os discípulos não compreendem o que ele estava ali ensinando. Mas também não perguntam nada, porque tinham receio. E o que é receio? Receio é uma incerteza, receio é medo, receio é temor, receio de perguntar. Era o que os discípulos estavam. E às vezes nós somos assim como esses discípulos. Muitas coisas não acontecem na nossa vida somente por receio. Mas às vezes esse receio, esse temor de perguntar, ou esse medo de querer ser intrometido, pode também estar disfarçando um orgulho que tem no nosso coração. E às vezes, por orgulho, nós não perguntamos as coisas. E por isso erramos tanto. Porque falta humildade para perguntar, humildade para aprender. E o orgulho não nos deixa perguntar.
Porque o orgulho, ele só quer nos fazer ensinar, embora que seja errado, mas que seja sempre dando a palavra, sempre ensinando. Você já sentou para conversar com alguém que você nem termina de falar, a pessoa já tem uma resposta? Essa pessoa é orgulhosa porque ela não aceita nada de fora, ela só quer expor o que está dentro dela e muitas vezes fica impedida de aprender porque não tem humildade. Ela vai andando, sendo guiada pelo seu próprio orgulho, e é muito ruim porque a palavra de Deus diz que Deus resiste ao orgulhoso, ele resiste ao soberbo, e ele concede graça ao humilde, ou seja, o aprendizado, a sabedoria, a graça vai vir para quem tem humildade. E às vezes a gente não pergunta porque não quer que as outras pessoas saibam que nós não sabemos. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você tem alguma dúvida para tirar? Aí a pessoa diz, não tenho não. Mas está cheio de dúvida. Está cheio de dúvidas. E às vezes isso acontece na nossa vida, vez por outra, de alguém vir para nos abençoar, vir com a palavra de Deus para nos abençoar, vir com algo que o próprio Deus mandou para nos abençoar e fala. Mas o nosso orgulho espiritual não nos deixa dizer, eu não entendi, por favor me explica isso. Como é que eu faço para entender? Eu não estou compreendendo isso. Como é isso aí? E somente para não aparentar para as pessoas, a gente continua vivendo sem saber. Continua vivendo sem aprender. Em todas as áreas da nossa vida existe essa oportunidade de aprender, mas nem sempre nós estamos disponíveis para aprender. Por quê? Porque não pergunta. E quem não pergunta, não aprende. Foi isso que aconteceu aqui. Jesus estava ministrando, ensinando para eles em particular e dizendo para eles sobre o propósito de Deus. Ou seja, o Filho do Homem vai ser entregue, vai morrer, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E eles não entendiam aquela mensagem, mas também não perguntavam. O orgulho é um pecado silencioso. Todos nós temos orgulho. Todos nós temos orgulho. O que nós precisamos saber é aonde está esse orgulho, em que área ele está atuando. Mas existe orgulho no nosso coração e é necessário que nós tenhamos humildade para dizer, Senhor, tem orgulho no meu coração, sim, e eu preciso ser curado disso, porque nem sequer humildade para perguntar eu tenho, e eu acabo saindo do culto sem saber, acabo saindo da aula sem saber, acabo saindo daquela reunião com aqueles irmãos sem saber. Senhor, pelo amor de Deus, me cura disso. Jesus quer e Jesus pode. Você tem que guardar essa frase no seu coração, porque Ele quer nos ajudar e Ele pode nos ajudar. E porque muitas vezes passamos por situações que Ele não se manifesta em nada. Se Ele quer e Ele pode, por que é que não faz nada? Porque precisa haver humildade no nosso coração para reconhecer e pedir ajuda a Ele. Ele não vai fazer nada na minha vida se eu não deixar. Ele não vai fazer nada na tua vida se você não deixar. Ele quer me ensinar. Mas se eu não pergunto... Às vezes nós somos iguais a esses discípulos.
Rapaz, eu queria resolver esse problema com essa pessoa. Por que é que eu me dou bem com todo mundo, mas com essa pessoa nunca dá certo? Precisa ter humildade para reconhecer isso e perguntar para Jesus. E Jesus vai responder. Mas a pessoa prefere viver no orgulho do coração dela, viver sendo guiada por aquele orgulho e simplesmente ignorar aquela outra pessoa, não quer saber se dá bem, se dá mal, problema de cada um, e vai vivendo a vida com orgulho no coração. É uma pessoa que não consegue ser ensinada. Nós precisamos ser pessoas ensináveis. Para aprender, precisa perguntar. Porque se eu não pergunto, eu vou viver por aquilo que eu acho. E é muito ruim eu achar uma coisa, porque quando eu acho e não tenho certeza, eu acabo me perdendo. E no lugar de eu aprender para ensinar, eu ensino errado. Daí surge o falso ensino, daí surge a falsa doutrina e daí também surge o falso profeta. Por quê? Porque aprendeu errado. Ou seja, ele aprendeu pelo próprio orgulho dele, por aquilo que ele achava, por aquilo que ele tinha por certo, por aquilo que ele imaginava que era, só porque não teve humildade de perguntar e dizer, cara, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui, parar tudo, não vamos dar mais nenhum passo enquanto a gente não alinhar isso aqui, souber direitinho o que é que se trata, como deve ser, e depois a gente segue. Não tem problema, é melhor parar 1 ano para aprender do que correr 10 anos fazendo errado. Então, existem momentos da nossa vida que o próprio Jesus vai nos recolher, tirar do meio do povo para nos ensinar. Mas nesse período que Jesus estiver nos ensinando, é necessário que nós tenhamos humildade para perguntar aquilo que não estamos compreendendo. Senhor, eu não estou compreendendo isso que eu estou passando. Eu sei que o Senhor está comigo e é para o meu bem, mas eu não compreendo esse ensinamento. Por favor, me explique. E Jesus vai nos ensinar, e Jesus vai nos explicar a forma de Deus atuar e falar e ministrar no nosso coração é inúmeras formas, não tem uma forma, são várias formas. Mas às vezes a forma que Ele quer usar para quebrar o que está dentro de mim, que é a parede do orgulho, eu não recebo. Talvez Ele queira me ensinar por uma pessoa que eu não dê crédito, por uma pessoa que eu ache que é inferior a mim, por uma pessoa que eu acho que não tem nada para me ensinar, por uma pessoa que eu acho que é descartável, por uma pessoa que eu acho que ela pode ir embora, que não vai fazer falta. Talvez seja por essa pessoa que Deus quer desconstruir a parede do orgulho que foi construída dentro de mim e a gente não recebe. As respostas de Deus sempre vêm para a nossa vida quando há perguntas. Mas se não há perguntas, não haverá respostas. Ninguém responde alguma coisa que não se perguntou. Às vezes alguém responde, mas o nosso Deus não. Porque Ele não é orgulhoso. Então o orgulho é um pecado silencioso que está dentro de nós e quer nos conduzir cada vez mais para longe do caminho de Deus, para longe do ensino do nosso Jesus, para longe da doutrina santa do nosso Deus. E esse orgulho vai dizendo, ai, Deus falou comigo, ai, vai ser assim, ai, vai ser assado. E às vezes é um Deus imaginário que nós criamos. É um Deus que está dentro de nós, que nós fizemos para se adaptar às nossas necessidades. O nome desse Deus é orgulho. É um falso Deus chamado orgulho, que precisa ser quebrado, que precisa ser destruído, trocado pela humildade. Jesus disse assim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. É a essência de Deus. Se você
meditar nesse versículo, é a essência do próprio Deus. Ele disse: olha, aprenda de mim essas coisas aqui, ó. Mansidão e humildade, que habita no meu coração. Eu sou manso e humilde de coração. É necessário que haja humildade no nosso coração para perguntar aquilo que não sabemos. Porque quem pergunta sempre aprende. Quem pergunta sempre aprende. Agora, quem não pergunta não pode aprender. Não deixa o orgulho impedir você de crescer na sua vida. Não deixa o orgulho fazer de você uma pessoa que as pessoas querem se afastar de você. Não deixa o orgulho fazer de você uma pessoa cheia de achismo, mas com muita falta de conhecimento. Não deixa, não. Pergunte para sua esposa, pergunte para o seu esposo, pergunte para os seus filhos. Às vezes uma criança de 4 anos sabe coisa que não sabemos. E qual é o problema de perguntar? Às vezes as pessoas não perguntam porque falta humildade. Às vezes não sabe programar uma TV, só precisa programar a TV. Aí passa o dia todinho sem assistir TV, porque não sabe programar a TV. Mas também não pergunta como é que programa a TV. Então são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes é um celular que você não sabe mexer em determinado aplicativo, vê todo mundo mexendo, todo mundo usando, mas você, por orgulho ou por muita vaidade de não querer dizer que não sabe, não pergunta, não aprende. Às vezes é a sua esposa que você vê a mudança na vida dela, vê ela crescendo, vê ela cheia de Deus, vê o poder de Deus atuando ali na vida dela, e você quer aquilo para a sua vida, mas não tem humildade para ir lá e perguntar: o que foi que houve? O que foi que aconteceu contigo? Eu te conheci e você não era assim não, e você está transformada. E o que foi que aconteceu? Eu quero aprender isso aí também. Não tem humildade, continua parado, preso no mesmo lugar, sem viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Uma pessoa orgulhosa é aquela pessoa que centraliza as coisas em si. Ela centraliza tudo em si, nem que seja a falta de pergunta. Ela não pergunta, então ela centraliza nela. É orgulho. Orgulhoso não é só aquele que acha que sabe, não. Aquele que centraliza e acha que também não deve perguntar, isso também é orgulho. Era o que estava acontecendo aqui com o Senhor Jesus e com os seus discípulos. Eles tinham a oportunidade de perguntar, mas o orgulho impedia eles. Por quê? Porque ninguém queria parecer aos outros que não sabia. Todos queriam saber. Afinal, eram discípulos do Cristo, já tinham sido escolhidos no meio de uma multidão, e agora não dava para perguntar nada. Então, melhor era ficar caladinho, fingindo que sabia alguma coisa. É assim que acontece na vida de muita gente. Fica calado no meio da reunião, fica calado no meio da congregação, fica calado e nunca aprende porque nunca pergunta. E o que não compreendeu também não pergunta. E o que compreendeu errado acha que é certo. Não deixe que o orgulho impeça de você aprender, não deixa. Sempre que puder perguntar a alguém, pergunte. Não é feio perguntar. Peça ajuda. Não é feio perguntar. É melhor pedir ajuda e aprender do que viver uma vida inteira sendo governado pelo orgulho, sem saber de nada. Quando você não souber, pergunte. Pergunte para você aprender e ensinar.
Quando você souber, quando você aprender, aí você começa a ir e ensinar as pessoas. Assim como o Senhor Jesus fazia. Não deixe o orgulho fazer de você também uma pessoa que acha que sabe todas as coisas, não. Porque quando a sabedoria chegar no seu coração, agora você vai ter que aprender a ensinar. Então é outro processo. Quando Deus acrescentar sabedoria no seu coração, agora você tem que aprender a ter humildade para ensinar as pessoas que não sabem. Assim como o Senhor Jesus estava fazendo agora. E o mais lindo de tudo, e é o ensinamento profundo dessa palavra, é que o Senhor Jesus sabia que eles não sabiam e mesmo assim continuou com eles, continuou ensinando, continuou tendo humildade para ensinar, continuou ao lado deles, mesmo sem eles perguntarem. Jesus continua ajudando eles a serem pessoas melhores. Isso é um grande ensinamento, porque às vezes as pessoas que estão do nosso lado não nos perguntam as coisas, elas não sabem, não compreendem, não perguntam porque tem orgulho no coração, e nós, com mais orgulho ainda, excluímos aquela pessoa do nosso meio, mandamos ela embora, achamos que ela é tão orgulhosa porque não recebe a nossa palavra e não pode estar no nosso meio. Isso também é orgulho, meu filho. Nós precisamos aprender com Jesus, o ensinamento do Senhor Jesus, manso e humilde de coração. Está aí Jesus ensinando. Eles não perguntaram, Jesus não respondeu, mas não ignorou. Continuaram sendo discípulos, continuaram ao lado de Jesus. Jesus não repreendeu eles por isso. E com a vida, Jesus ia destruindo isso dentro deles, ia desconstruindo isso que estava dentro deles, com a vida. Então, que eu e você possa ensinar as pessoas com a vida. Que possa haver humildade no nosso coração para aprender e humildade no nosso coração para ensinar aquilo que já aprendemos. Para que nós possamos ser semelhantes ao Deus que nos criou. Esse é o propósito de Deus. Nos trazer a forma original, semelhança dele. E é isso que Jesus nos ensina hoje através dessa palavra. Os discípulos não perguntaram, Jesus não respondeu, Jesus não ignorou e eles continuaram sendo discípulos, continuaram caminhando com Jesus, continuaram andando com Jesus, continuaram aprendendo com a vida de Jesus e hoje nós aprendemos através da vida de Jesus e dos seus discípulos. Olha que maravilha! É isso que vai acontecer. Muitas pessoas vão aprender através da nossa vida quando elas virem o ensinamento através da nossa vida, quando elas virem a palavra de Deus através da nossa vida, quando elas virem Jesus, que é a palavra, vivendo em nós. Então, nós precisamos verdadeiramente tirar o orgulho do nosso coração, ter humildade para receber a palavra de Deus, ter humildade para perguntar aquilo que não sabemos e quando nós aprendermos, termos humildade para ensinar as pessoas, sabendo que elas ainda não sabem. Então, não queira forçar a pessoa a saber o que você sabe, porque ela ainda não sabe. Se você já alcançou, agora você vive pelo que você já alcançou e ensina essa pessoa também. Se você alcançou, agora anda pelo que você alcançou e ensina. Ensina essa pessoa a viver por aquilo que você já alcançou. Para isso é necessário conhecer Jesus. Para isso é querer ouvir a palavra de Deus e se mover através dessa palavra de Deus. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Tá com alguma dúvida? Pergunta. Se você tem dúvida, pergunta, porque quem não pergunta não aprende. Quem não pergunta não aprende. Tenha humildade naquela hora da célula que você está fazendo com os irmãos, de dizer, olha, eu não sei esse assunto. E você que sabe, tenha humildade também para ensinar. Não seja soberbo ao
ponto de querer ser melhor do que aquele que está te perguntando, não. Porque a humildade que Deus quer no coração de um, Deus quer no coração do outro. Se nós estamos aprendendo de Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. Então, se você não sabe, pergunte. E se você sabe, ensine a quem não sabe. Tenha humildade no seu coração. Porque quem pergunta, aprende. E quem não pergunta, não pode aprender. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, eu faço um convite a você, um convite maravilhoso. Foi o convite que me fizeram um dia e eu entreguei a minha vida para Cristo e eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus e deixei Ele ser o condutor da minha casa, da minha vida. E Ele tem nos governado, Ele tem nos guiado, embora com muitos defeitos, embora com muita luta, nós temos sido guiados e transformados pelo poder de Deus. Então hoje, entrega a tua vida para Jesus, confessa aí os teus pecados, diz para Ele o que aconteceu, pede perdão para Deus, confessa, se arrepende, muda a rota da tua vida, vem fazer parte dessa reunião maravilhosa, vem fazer parte dessa família maravilhosa de Deus. Vá, procure uma igreja evangélica e faça parte daquele lugar, faça parte da família de Deus, faça parte do corpo de Deus. Fale com o pastor, diga: olha, eu quero congregar, eu quero fazer parte, eu quero servir a Deus, e sirva a Deus com aquilo que Ele colocar no teu coração. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Não deixa o orgulho fazer de você uma pessoa tola. Não deixa o orgulho conduzir a sua vida naquilo que você acha. Se você não sabe, pergunta, porque quem pergunta, aprende. Quem pergunta sempre aprende. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.